pediram para falar e, levantaram alguns temas e tal, e eu preferia falar de coisa que eu conheço bastante do Jus Brasil. Eu vou pegar um pouquinho de... fazer um desviozinho para falar um pouquinho do Justice Gap e a missão do Jus Brasil, tá? E aí entrar em outras legal techs e falar um pouquinho de como que a tecnologia está ajudando a diminuir o Justice Gap no Brasil e no mundo. Mas eu queria começar contando um pouquinho de Jus Brasil, né? Contando um pouquinho a história do Jus Brasil, que o Tomás fez aí da Digesto. E acho que é legal falar um pouquinho de Jus Brasil também, porque todo mundo conhece o Jus Brasil, sabe, usa o Jus Brasil, não conhece muito da história do Jus Brasil, né? Como que surgiu o Jus Brasil e para que a gente existe, como que se tornou como que a gente foi chegando nessa missão, tá? Bom, o Jus Brasil tem mais de 10 anos, tá? Então a gente está fazendo como Jus Brasil 11 anos, mas ele não começou como Jus Brasil, né? Começou com uma ideia meio louca, assim, lá atrás, lá em 2006, né? Então, 2006, né? Lá atrás, era uma ideia de fazer o seguinte, era um buscador de internet profunda, né? Da Deep Web. O que é a Deep Web? Deep Web é aquela camada da internet que não está necessariamente acessível pelos buscadores de informação. Então, você pensa no Google, o Google tem um algoritmo que ele usa para varrer a internet, para mapear a internet no mundo, certo? Como que é esse algoritmo? Ele entra numa página, ele olha todos os links que tem naquela página e ele sai entrando nos links. Assim, ele chega em outra página, quando ele chega em outra página, ele procura todos os links, clica em todos os links e vai abrindo. E assim ele vai abrindo a rede, né? Vai abrindo a internet. Só que tem toda uma camada da internet que simplesmente não está na superfície, né? Não está na camada da superfície, porque não tem link apontando. Então tem um número gigantesco de bases de dados espalhadas pelo mundo, ou sites que não estão disponíveis porque não existem links apontando para ele, e essa camada de Deep Web, né? Então lá atrás, em 2006, com 3 estudantes de Salvador, tá? Então o Jus Brasil nasceu em Salvador, é de Salvador até hoje, 2 estudantes de engenharia, nada a ver com computação, 2 estudantes de engenharia civil e 1 estudante de direito, tiveram a ideia meio louca de fazer um buscador de internet profunda, tá? E aí começa toda essa jornada de estudo e tomar porrada na cara. Estudar, montar e tomar porrada na cara, estudar, montar e tentar resolver esse problemaço, tá? E tentamos isso por 3 anos. O primeiro funding do Jus Brasil era projeto de pesquisa do CNPq, que um dos nossos sócios, como estudante de direito, conseguiu uma bolsa de estudo para estudar recuperação de informação, né? Então, assim, foi essa jornada que a gente passou por 3 anos. E depois de 3 anos, a gente, sim, claramente não conseguiu, tá? Esse desafio aí é o desafio que até hoje o pessoal fala que é 500 vezes mais informação do que o Google tem hoje de informação, tá? Então, se a gente tivesse conseguido, a gente não estava aqui, eu não estava aqui hoje, eu estava numa área, numa ilha particular no Caribe, não precisava estar falando aqui, mas a gente não conseguiu fazer. E aí, lá em 2008, a gente faz um negócio que a gente chama no meio de startup de pivotar, né? A gente pivotou o modelo de negócio. Qual é o racional? Um dos nossos sócios é estudante de direito. O racional existe no Brasil, no mundo jurídico, existe uma camada de informação que também está nessa Deep Web, que não está indexada pelos buscadores e que é super útil para todos esses profissionais do direito que trabalhavam no Brasil, né? Então, você pensar toda a camada de base de jurisprudência, base de tribunal, diário oficial e etc. Tudo isso não estava disponível nos buscadores, os buscadores não achavam, ou até quando eles achavam, não era uma informação que o Google conseguia tratar bem, né? Então, se você pensar assim num diário oficial, pensa o Diário Oficial de Justiça de São Paulo, são 5.000 páginas todo dia. O Google até acha esse diário oficial. Só quando ele acha o diário oficial, é um documento de 5.000 páginas. Na hora que você busca o seu número do processo, o seu nome, ele acha o seu nome naquele documento, só que é um nome desse tamanho assim, num documento de 5.000 páginas. O que o algoritmo do Google fala? Não, isso não é relevante, não é possível que é isso que essa pessoa está procurando, tá? E aí o Google não lhe mostra. E aí o Jus Brasil vem com toda essa tecnologia de crawler, robô, para entrar, capturar essa informação e organizar a informação. Então, se você pensar num diário oficial, o que o robô faz, né? Então, e coisa que a Digesto, pelo menos, faz divinamente bem. Então, basicamente, a gente pega essa informação, classifica e organiza. Então, um diário oficial, que é um documento de 5.000 páginas, de repente ele vira 1.000 documentos diferentes, porque o robô vai e entende que daqui até aqui é o andamento de um processo.
e junta isso com o cabeçalho que estava 5 páginas atrás e transforma isso numa publicação. Tá? E é isso que o robô começa a fazer, e aí o Jus Brasil começa a fazer isso lá em 2008, né? Ainda não se falava de startup no Brasil, ainda não se falava de venture capital no Brasil, a gente começa a fazer isso lá em 2008, coloca essa informação muito bem indexada, muito bem organizada, e de repente a gente começa a ter acesso. Então esse gráfico aqui que vai subindo é o número de acessos do Jus Brasil, né? O número de pessoas que entram no Jus Brasil todo mês. E aí esse número vai subindo, vai subindo, vai subindo, de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhões de usuários únicos por mês. O racional lá atrás é que essa informação era super útil para o profissional do direito. Só que tinham 6 milhões de pessoas entrando no site. Pô, não tem 6 milhões de profissionais do direito. Não tinha, né, naquela época, 6 milhões de profissionais do direito. Se você juntar advogado, bacharel, pessoal que trabalha no sistema público, não tem 6 milhões de pessoas. Isso quer dizer que a dona Maria, o cidadão, está lá também, tentando entender aquela informação, que não é informação palatável, né? Assim, de todo esse tempo no Jus Brasil até hoje, eu não sou advogado, até hoje eu não consigo ler algumas jurisprudências, eu não consigo entender jurisprudência. Tá? Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu não leio uma jurisprudência e não consigo entender. Né? Então essa informação não é palatável. Imagina para a dona Maria, que está com um problema de divórcio, como é que ela vai entender aquela informação? Né? Aí vem a segunda movimentação do Jus Brasil, que é o seguinte, poxa, já que o profissional está aqui, porque o profissional estava aqui, né? Tinham 6 milhões de pessoas, então o profissional estava ali no Jus Brasil. E já que o cidadão também está tentando entender essa informação, por que a gente não junta as duas pontas? E por que a gente não faz esses advogados que estão aqui, esses profissionais que estão aqui, interagirem também? E aí vem toda uma camada de rede social baseada em conteúdo no Jus Brasil. Então, é como não é um Facebook, não é um Instagram, é mais um Medium, para quem conhece, é mais uma plataforma de publicação do LinkedIn. Então, é baseado em conteúdo, relacionamentos que acontecem baseado em conteúdo. Qual que é a missão? A missão é discutir temas jurídicos e responder as questões jurídicas do cidadão, auxiliar e educar o cidadão brasileiro nos temas jurídicos. E aí nasce essa rede social e a gente começa a movimentar uma comunidade. E hoje isso é uma comunidade dentro do Jus Brasil que gera inteligência, gera artigos, gera conteúdo que discutem temas jurídicos ou explicam direitos e deveres para os cidadãos. Tá? Hoje a gente tem mais de 5 mil artigos sendo publicados todo mês na plataforma, mais de 4 mil articulistas diferentes, e todos eles feitos pela motivação intrínseca, né, de participar dessa comunidade, de seguir pessoas e discutir temas que me interessam e tal. E aí nasceu essa rede social baseada em conteúdo. E aí a gente começa, o tráfego começa a aumentar ainda mais, né, porque agora a informação, que é uma informação, inclusive, que é o que a gente chama de evergreen, né, porque quando você escreve sobre divórcio, não é uma notícia da prisão do Lula, que é relevante agora, mas amanhã ninguém está procurando aquilo no Google. Quando você cria um conteúdo sobre divórcio, esse conteúdo está sempre relevante. Né? E aí a gente começa a juntar as duas pontas. Né? Já que os profissionais estão aqui, já que os cidadãos estão aqui, estão se informando, vamos juntar essas duas pontas. E aí vem o Diretório Jus Brasil, tá? Que conecta advogados e cidadãos, eu vou falar um pouquinho mais dele, mas aí o Jus Brasil segue essa história como, principalmente, essa máquina de geração de conteúdo, né? Tanto conteúdo público, que a gente traz através de robôs, traz automatizado através de robôs para a nossa plataforma, como conteúdo que a comunidade gera. E aí essa história, a gente chegou hoje a 27 milhões de usuários únicos por mês. Isso quer dizer que mais da metade da internet brasileira passa pelo site no ano, às vezes passa sem querer, né? Às vezes coloca alguma coisa e vem sempre o Jus Brasil no topo, e aí a pessoa entra e já sai, mas 27 milhões de pessoas todo mês entrando ali na plataforma. E aí, como próximos planos, agora a gente está fazendo o lançamento de um software jurídico também para encaixar toda a experiência Jus Brasil e tal, mas esse é um pouco de história do Jus Brasil. Tá? E aí eu ia falar que eu não ia me alongar muito no Jus Brasil, mas durante a apresentação a gente vai falar muito de Jus Brasil, porque eu vou trazer exemplos aqui de Jus Brasil para falar um pouco da nossa missão. Né? Então, assim, foi se desenhando ao longo dessa história a missão do Jus Brasil. E qual que é a missão do Jus Brasil? A missão do Jus Brasil o Jus Brasil existe para conectar pessoas à justiça e diminuir, assim, o justice gap no Brasil. Tá? Essa é a missão do Jus Brasil. O Jus Brasil existe para isso. Todo funcionário que trabalha no Jus Brasil trabalha para conectar pessoas à justiça, e esse é o principal motivador de todo mundo que está trabalhando. E a gente quer diminuir o justice gap. Tá? Mas o que é justice gap? Né? Na nossa definição, tá? Então tem algumas definições soltas por aí, na nossa definição, justice gap, né, o vão da justiça,
É a distância entre você ter um direito e você efetivamente ter esse direito respeitado e esse direito exercido. Tá? Então, uma coisa é que está no papel, outra coisa é esse direito está sendo respeitado, esse direito está sendo exercido. Tá? Justice Gap também pode ser a diferença entre as necessidades jurídicas da população e os recursos disponíveis ali na sociedade para atender essa população. O World Justice Project, que é uma ONG que estuda muito esse tema de Justice Gap, de acesso à justiça no mundo, estima que hoje existem 1,5 bilhão de pessoas no mundo que não conseguem resolver, que têm problemas jurídicos, têm problemas cíveis, administrativos, criminais, e que não conseguem resolver, não conseguem ter resolução jurídica para esses problemas. Tá? E isso a gente não está contando pessoas que não conseguem porque simplesmente falta um material, né? Não tem um sistema público, não tem um sistema eficiente de justiça, não tem, por exemplo, identidade, não tem prova de propriedade, etc. Tá? A gente só está falando de pessoas que estão num ambiente onde tem um sistema jurídico que funciona, mas essas pessoas não conseguem resolver os seus problemas. Tá? E beleza, né? Por que esse problema existe? Né? Por que existe o Justice Gap? E aí eu elenco aqui 5 principais motivos, né? 5 principais motivos pensando na cadeia entre, eu tenho um problema jurídico, preciso desse problema jurídico resolvido, tá? Primeiro problema é o acesso limitado à informação e à educação jurídica. Para eu ter um problema resolvido, primeiro eu preciso saber que eu tenho um problema, né? Eu preciso saber que aquele é um problema e que aquele problema pode ser resolvido. Como é que eu sei isso? Eu preciso ter acesso à informação, eu preciso ter acesso à educação, tá? A gente tem assim, pedidos na plataforma que são assim, interações dentro da plataforma do Brasil, dentro dos comentários. Eu queria saber se eu tenho direito a férias. É esse o nível de educação que a gente tem, sabe? Então, para você, primeiro, resolver o problema da pessoa, a pessoa precisa ter a etapa, né, que na parte de marketing a gente chama de a etapa de descoberta. Quando você vai comprar um produto, primeiro você precisa descobrir aquele produto. Hoje falta isso para a população. A pessoa não descobre que ela tem um problema, e ela não descobre, ela não chega, não consegue considerar resolver o problema porque ela não sabe que ela pode ter solução. Tá? Isso é um problema de informação e educação jurídica. Segundo, é o acesso limitado aos prestadores de serviços jurídicos. Tá? Eu preciso achar alguém para resolver o meu problema. E eu preciso achar alguém que entenda especificamente do meu problema, eu preciso achar alguém que esteja perto de mim, eu preciso achar alguém que seja acessível, eu preciso achar alguém que caiba no meu orçamento. Então, isso é um problema. Pô, problema hoje no Brasil tem 1 milhão e tantos advogados. Pô, isso é um problema no Brasil? É um problema no Brasil. Não é um problema no Brasil na nossa realidade, né? Eu conheço um monte de advogados, vocês devem conhecer muito mais, inclusive, do que eu, mas é um problema no Brasil. A gente está falando de pessoas que não têm advogados, ou o advogado é uma figura distante. Né? E quem advoga para a base da pirâmide do Brasil sabe disso, né? Que o advogado é ainda uma figura super distante, ainda ainda é uma figura mais idílica assim, para várias pessoas no Brasil. Talvez não para determinados temas, né? Talvez a pessoa saiba que, porque eu no meu trabalho, meu patrão não está me respeitando, e eu sei que tem um advogado aqui e ali. Só que o problema de Justice Gap dessa pessoa não é só esse. Ele tem vários outros problemas no dia a dia, e ele tem várias outras injustiças acontecendo com ele no dia a dia, em que ele não sabe que ele tem um problema, ele não consegue um advogado para isso. Esse mesmo cara que tem um advogado trabalhista para processar a empresa que ele trabalhava, ele é um cara que faz um aluguel sem contrato. E isso é uma injustiça, isso é um problema. Tá? E ele não faz porque ele não tem acesso a um prestador de serviço que consiga fazer isso daí, ou ele não sabe que ele pode ter um prestador de serviço para fazer isso. Tá? O terceiro ponto é o seguinte, o serviço jurídico às vezes é ineficiente, e por ele ser ineficiente, ele é caro. Tá? Quanto mais caro um serviço, isso é economia, né, microeconomia básica, quanto mais caro um serviço, né, maior o custo, maior o preço. Quanto maior o preço, menor o mercado, menor a demanda, certo? E isso acontece porque o serviço é ineficiente. Quanto mais eficiência você coloca em um determinado serviço, mais barato esse serviço pode ficar e mais acessível é. E quanto mais acessível for o serviço jurídico, maior o acesso a população vai ter à justiça, certo? Quarto ponto é o sistema judiciário, né? Agora a gente para do ponto do sistema do serviço jurídico e chega no judiciário, né? O judiciário é ineficiente. Parte das ineficiências do sistema jurídico vem do sistema judiciário, dos serviços jurídicos vem do sistema judiciário. O sistema judiciário é ineficiente, o sistema judiciário é caro, ele é burocrático, ele vai demorar muito para resolver o meu problema. Se ele vai demorar muito para resolver o meu problema, por que eu vou atrás disso?
eu vou resolver de outra forma, né? Esse é outro motivo para a gente ter esse justice gap no mundo. E o quinto é que o ambiente jurídico ele é pouco acurado, né? Pouco científico, mas eu vou ganhar, né? Quem já ouviu isso, né? Mas eu vou ganhar, eu tenho certeza que eu vou ganhar essa causa, e o que vai acontecer com isso daí, né? Eu achei legal que o Tomás contou do amigo dele que recebeu um processo porque fez um site, colocou o nome no Google, né? O Jus Brasil hoje recebe alguns processos, tá? Alguns processos constantemente por remoção de nome, tá? Meu nome está no Google, eu não autorizei o meu nome estar no Google, quero que tire. A gente ganha quase que a totalidade dos processos na primeira instância, porque é fundamento, né? O dado é público, são informações públicas que estão disponíveis ali, porque são informações públicas. E está na Constituição que essa informação é pública. Eu digo que quase na totalidade, porque existe uma comarca no Rio Grande do Sul e uma comarca em Minas Gerais, em que nessas comarcas a gente sempre perde na primeira instância. Então, assim, isso é um ambiente jurídico pouco acurado, né? Não é possível, assim, alguém está certo. Ou os 95% dos juízes, ou esses 5% dos juízes, mas alguém está certo. A gente precisa entender o que é o certo. Sabe? Então, esse é outro motivo para o Justice Gap. Né? Eu não tenho certeza se eu tenho esse problema, eu tenho mesmo esse problema, é uma injustiça, mas vai ser na cabeça do juiz. Né? Então, assim, esse é um outro tema, né, do problema. E aí, como resolver, assim, se a gente conseguisse resolver esse problema, eu poderia ser eleito o presidente do mundo, né? Porque assim, é um problema gigantesco e tal, e a gente não vai resolver o problema. O Jus Brasil não vai resolver esse problema. As legal techs não vão resolver esse problema. As legal techs vão ajudar. Né? Como que a gente ajuda a resolver esse problema? Como que a gente pega cada um daqueles pontinhos ali, cada um daqueles gapzinhos e vai aos poucos melhorando o Justice Gap, melhorando o acesso à justiça no Brasil e melhorando a eficiência da justiça no Brasil. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho, entrar um pouquinho em cada ponto desse, falar um pouco de Jus Brasil, trazer exemplos de Jus Brasil, trazer exemplos de outras startups. E aí a gente começa com informação, né? Então, aquela parte de informação, a pessoa precisa saber informação, né? Uma coisa importante é que o conhecimento já conecta pessoas à justiça. Às vezes o conhecimento por si só conecta a pessoa à justiça. Imagina que você está com um problema com o seu vizinho, e eu gosto de usar esse exemplo pra caramba. Imagina que você está com um problema com o seu vizinho porque a árvore dele está invadindo o seu terreno. E você não faz a mínima ideia do quais são os seus direitos, e o que é direito de propriedade, a minha casa é essa aqui, a casa dele é aquela ali e tal. E aí você coloca lá no Google árvore do vizinho, e aí você acha um artigo dentro do Jus Brasil chamado Fruto da Discórdia, e você lê aquele artigo lá, né? E você lê o artigo e o artigo postado por um membro da comunidade do Jus Brasil, né? Uma pessoa que publicou aquele artigo para ajudar nesse sentido. Você lê aquele artigo, você entendeu o seu problema, você entendeu como você pode resolver esse problema, você entendeu, inclusive, como autocompor o seu conflito. Você não precisa necessariamente acessar a justiça, você não precisa necessariamente de um advogado, você pode autocompor o seu conflito ali com o seu vizinho, isso vai impedir que você brigue, isso vai impedir que você tenha essa injustiça, continue com essa justiça na sua vida, isso vai impedir que você pegue uma arma e vá brigar com o seu vizinho. Então, esse tipo de informação já conecta pessoas à justiça. Tá? E como que as startups fazem isso? E aí acho que, assim, pelo menos o público que está aqui está cansado de ver isso, né? O Jus Brasil, pelo menos, faz isso através da plataforma de publicação do Jus Brasil. Então está aqui o texto, né, do Rick Frazão, né, que é o Fruto da Discórdia, eu uso em todas as palestras, eu tenho que pagar royalties para ele já. E a gente tem essa plataforma de publicação, 4 mil autores diferentes todo mês, publicando, explicando para as pessoas os direitos. A gente tem toda uma parte de organização de informação. Aqui caiu, tá? Não sei se... Tá funcionando ali, né? Toda uma parte de organização de informação, então tudo no Jus Brasil é organizado em tópicos, então todo o tema é organizado em tópicos em que você consegue ter acesso aos melhores artigos, às melhores jurisprudências no direito penal, as melhores estações de acúmulo de função, de dano moral, então tudo isso organizado e distribuído através de feed, distribuído através de newsletter. Tá? Então, hoje a nossa newsletter atinge mais de 6 milhões de pessoas, e isso é uma super entrega para diminuir o Justice Gap, para aumentar a educação da população. E não é só o Jus Brasil, tá? Então você tem exemplos e exemplos aqui. Eu trouxe o Jota, o Migalhas, o Conjur. São ferramentas de educação para o advogado, mas também são ferramentas de educação para o povo, né? para a população.
Quando você está lá procurando, você acha um artigo sobre a demora na fila de atendimento, você entende o que você pode fazer, quais são as suas alternativas. Tá? Aí a gente chega no segundo ponto, né? Não, beleza. Sei que eu tenho um problema, sei que eu posso resolver. Como que eu chego no advogado? E aí as legal techs auxiliam nessas plataformas de conexão com o advogado. Tá? E o que é essa plataforma de conexão? Então, no Jus Brasil, pelo menos, o Jus Brasil tem um diretório de advogados e toda uma plataforma de comunicação que permita que as pessoas acessem esses advogados cadastrados no diretório. Tá? Então, uma pessoa com um determinado problema jurídico, ele manda uma mensagem para todos os advogados que estão cadastrados naquela área jurídica, naquela região, e ele consegue trocar informação com o advogado e contratar advogados através da plataforma. Tá? Hoje, o Diretório de Advogados no Jus Brasil O Diretório de Advogados do Brasil já tem mais de 600 mil profissionais, tá? E hoje mais de 1 milhão de pessoas são conectadas por ano com advogados através da plataforma. Isso é uma ampliação do acesso à justiça no Brasil gigantesco. Tá? A gente pega todas as pessoas que se conectam com advogados na plataforma, que contrataram um advogado, e a gente entrevista, né? A gente faz uma pesquisa uma pesquisa para entender como é que foi o processo com todas elas. 44% das pessoas que contratam um advogado através da plataforma Jus Brasil, elas acreditavam que elas não tinham condições de contratar um advogado. Essas eram pessoas que não têm, ao contrário da gente, elas não têm advogado na rede, elas não conhecem um advogado, elas achavam que o advogado era caro demais, elas achavam que elas não conseguiriam ter um advogado. Essas pessoas estariam desassistidas, tá? se não fosse fácil, se não fosse na mão, ela conseguir um advogado. Tá? E aí você tem um terceiro ponto, né, que é assim, como é que você resolve a eficiência dos prestadores jurídicos? Né? E aí, acho que a gente vai falar, e aí não sou nem a melhor pessoa na mesa para falar sobre isso, mas assim, as legal techs, hoje os Brasil, as legal techs trazem ferramentas tecnológicas para aumentar a eficiência. E aqui é um negócio que tem que é claro que a gente tem que fazer, que as ferramentas tecnológicas elas são alavancas de eficiência. E todo mundo aqui tem que pensar em qualquer ferramenta tecnológica como uma alavanca de eficiência. O WhatsApp que a gente tem é uma alavanca de eficiência. O WhatsApp deixa todo mundo aqui mais eficiente. Tá? O Jus Brasil tem 140 funcionários, né? Tem 140 pessoas trabalhando no Jus Brasil. Hoje, a gente paga mais de 100 sistemas de gestão diferentes dentro da empresa. A gente tem um sistema de gestão para as nossas redes sociais, a gente tem um sistema de gestão para o nosso marketing, a gente tem um sistema de gestão para vendas, a gente tem um sistema de gestão para as nossas viagens, para reembolso. E eu estou falando só dessas coisas que não são nem o core da empresa, né? Não são nem a principal coisa que a gente faz. Só essas coisas a gente tem todo esse sistema de gestão. Tem um sistema de comunicação para todo mundo da empresa estar comunicando, de contexto, sistema de gestão de recrutamento. A gente tem quase tantos sistemas quanto a gente tem funcionários. Por quê? Porque essas ferramentas dão eficiência para todos esses funcionários. Tá? E aí a gente chega nesse mundo do direito, né? E aí o Tomás falou muito bem, inclusive, sobre todas as tecnologias que estão consolidadas. E aí quando ele fala consolidado, ele quer dizer que as tecnologias estão lá. Você tem muita opção e você consegue acessar. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão fazendo uso dessa tecnologia. Tá? A gente fez uma pesquisa outro dia e a gente chega à conclusão que é o seguinte, 70% dos advogados no Brasil não utilizam nenhuma ferramenta de gestão de escritório paga. 70% dos advogados do Brasil. 72% dos advogados no Brasil. 40% dos advogados não utilizam nenhuma. Não é paga, é nenhuma. Então, o Excel para controle de processo. Então, o pessoal está na agenda. Então, assim, essas ferramentas estão consolidadas. A tecnologia está consolidada. O uso da tecnologia não está consolidado no Brasil. Eu acho que o Florão vai falar um pouquinho eu, pelo menos, gosto bastante da palestra. É uma visão bem futurista, sabe? Assim, olha o que tem de legal, olha o que tem de legal de tecnologia, olha o que vai vir, olha as disrupções que acontecem no mercado. E tem muita gente que fala, o advogado de 2050, o que é o advogado de 2050? O problema no Brasil é que o advogado não está em 2019. Hoje o advogado no Brasil está em 1995. Tá? Então, essas ferramentas... E aí, isso é uma mudança de mindset, né? É uma mudança de entender que ferramenta tecnológica é alavanca de eficiência. E quanto mais eficiente o mercado, quanto mais eficiente o profissional, melhor para a justiça no Brasil. Tá?
E aí, pô, como resolver, a gente tem... É o que eu estou falando, tá? Então, assim, as ferramentas estão consolidadas. Vou falar das minhas... Da parte de cima lá das minhas duas favoritas, né, a DVBox e o Saja DV. Eu sou suspeito por falar aqui, mas duas ótimas ferramentas de gestão de escritório. Você tem ferramentas de jurimetria, de analytics, que ajudam e a Digesto se enquadra nesse negócio. Então, como você ser mais eficiente, mais inteligente nas suas proposições. Automação e gestão de documento. Poxa, trabalho repetitivo. Tem muita gente que faz trabalho repetitivo com ferramentas consolidadas de automação no mercado. Então, isso aqui, para quem não conhece, isso aqui é o radar de Lotex da B2L. Só buscar depois o site da B2L, tá? Que é a Associação Brasileira de Legal Tax e Lotex. Não sei se a galera sabe por curiosidade, mas é Legal Tax e Lotex, porque a gente não conseguiu chegar à conclusão se a gente chamaria de Lotex ou Legal Tax, e aí ficaram os dois. Tá? Então é a B2L. Tá lá, tem todas as empresas que estão associadas à B2L, e você consegue ver todas as empresas que estão fazendo software de gestão de escritório, analytics, jurimetria, automação e etc. Tá? Especificamente, como o Jus Brasil, a gente tem algumas coisas, né? Então, quando você pensa toda a ferramenta de busca de jurisprudência no Jus Brasil, a galera usa a ferramenta de busca do Jus Brasil? Todo mundo? Quem usa aqui? Boa. Quem que pega o login e a senha do amigo para usar? Brincadeira. Mas, então, assim, a ferramenta de jurisprudência do Jus Brasil é uma ferramenta de eficiência. É uma alavanca de eficiência muito grande no mercado, porque antigamente você precisava fazer isso em todos os sites, os tribunais diferentes e tal. Hoje você tem uma base. E aí tem muita gente que não lembra isso no Brasil, mas assim, a base de jurisprudência era um negócio que era caro no Brasil para você ter. Tá? Então o Tomás mostrou ali empresas que saíram do Brasil porque o principal produto era a venda curada de jurisprudência, a base dos tribunais de jurisprudência, e cobravam 5, 10, 15 mil reais por mês para o escritório ter acesso a essa base. Tá? Quando você tem essa ferramenta acessível para todo mundo, pois é um ganho de eficiência no mercado muito grande. Tá? E aí a mesma coisa com diários, a mesma coisa com alertas. Tá? Então você tem um alerta que é acessível, um alerta da sua OAB, tem alerta dos seus clientes. Sempre que tiver uma publicação diferente, você ser avisado. Isso é eficiência. Isso é ganho de eficiência no mercado, deixa o mercado mais barato, mais acessível. E aí a gente está entrando também nessa área, na parte de gestão, tá? Então evoluindo o Jus Brasil para o escritório online também, com gestão de processos, gestão de escritório, e no propósito de deixar o advogado cada vez mais eficiente para melhorar o acesso à justiça no Brasil. Tá? E aí a gente chega no judiciário, né? Pô, mas o judiciário, né? Dá para a gente diminuir o judiciário, melhorando o judiciário em si, né? É a máquina pública, a gente consegue mexer. E eu vou trazer 3 exemplos aqui. 2 eu vou dizer assim, olha, a gente não precisa nem ficar esperando o judiciário. O que existe são ineficiências, e sempre que existe ineficiência, a tecnologia vem e supre aquela ineficiência com modelos de negócio inovadores e com tecnologias inovadoras. Eu vou mostrar 2 desses modelos, e eu vou mostrar uma depois no final também, que mostra que sim, assim, tem oportunidades infinitas dentro do judiciário, e inúmeras cabeças muito boas e muito progressistas dentro do judiciário, para trazer eficiência para o judiciário, para trazer a acurácia para o judiciário. Tá? O primeiro desses exemplos é um exemplo de plataforma de resolução de conflitos online, aqui também do mapa de Legal Tax. Né? A resolução de conflitos online, ela basicamente então é o seguinte, é você suprir a ineficiência do judiciário, a ineficiência do sistema inteiro, tirando um determinado litígio do judiciário, né? Fazer uma mediação, um conflito, um acordo fora, e você fazer isso em larga escala, por isso online. Né? Então, o acordo acontece desde que o mundo é mundo, mas você trazer isso para larga escala, trazer isso mecanismos e ferramentas que consigam fazer isso de maneira escalável. Então, você pega uma plataforma como um Justo, por exemplo, que é uma das legal techs citadas ali em cima. O Justo traz toda uma inteligência acerca de todos os processos, toda uma inteligência acerca do que se pode fazer, quais que são os outcomes, né, os resultados esperados ali em cada um dos seus processos, e lhe dá os melhores insights sobre o que fazer numa determinada resolução de conflito. Tá?
Aí eu trouxe um quote do professor Richard Susskind. Para quem gosta de direito digital, para quem gosta dessa parte de futurologia, esse cara é a maior referência, é o maior futólogo de direito no mundo, né? E ele está desde os anos 80 fazendo previsões sobre como que o mercado de direito... Ele escreveu um livro que se chama Tomorrow's Lawyers, o advogado da manhã. Então, quem tem interesse nesse tema, pô, é um super recomendado para ler. E ele vem fazendo previsões desde 1980, tá? E ele vem acertando em várias delas. E as que ele não acertou ainda, segundo ele, tá? Então, assim, são tendências que vão chegar. E essa é uma previsão dele, tá? Que, assim, a resolução de conflitos online e cortes online, né? Então, uma diferença de corte, tirar a corte do mundo físico para a corte online, vai ser o jeito dominante de se resolver disputas no mundo, tá? Então, assim, isso vai acontecer. Para quem acha que não, no Brasil não, eu acho inclusive ao contrário. Tá? A gente tem um caso da Inglaterra. A Inglaterra é o caso mais proeminente de utilização em larga escala de resolução de conflitos online. E essa é uma necessidade para o Brasil para a gente suprir esse gap do judiciário. Tá? Aí já entrando bem lá, né? bem no futuro, bem na parte de futurologia mesmo, né? Do advogado de 2040, do advogado de 2050, você tem toda uma tecnologia que, por causa dessa ineficiência do mercado, a tecnologia vai vir e vai poder trazer modelos de negócios inovadores. Tá? E aí pode deixar muita gente de cabelo em pé, e pode, poxa, o que eu vou falar aqui, mas assim, são ilações, tá? Então eu estou jogando para a cabeça de vocês. Mas assim, tem uma startup nos Estados Unidos que chama Premonition, em que ele basicamente mapeia quem são os advogados que ganham em cada tribunal, com que juiz, e qual que é a taxa percentual, e quanto tempo demora cada juiz, e quanto tempo demora. E tem muita gente, né, começando esse trabalho no Brasil. E qual que é o legal disso daqui? O que isso dá? Né? Isso aqui é dados, né? O que dado possibilita? Dado possibilita um monte de modelo de negócio inovador. O que acontece nos Estados Unidos? Tem uma notícia aí da Universidade de Harvard que parte do fundo o dinheiro, né, que a faculdade tem, que a faculdade investe, ela está investindo numa estratégia de investimento de investir em litigâncias, né? Então, o famoso ativo judicial. Tá? E o que você precisa para esse mercado? O que você precisa para você ter esse mercado? Você precisa, saber muito bem se eu investir em determinada causa, o que vai acontecer com isso daqui, qual é a minha probabilidade de ganho, quanto tempo vai demorar para a gente ter isso daqui e tal. Então, uma das maneiras de você suprir a ineficiência do judiciário é o seguinte: eu não tenho um problema que o judiciário vai demorar 5 anos para resolver essa causa, porque existem pessoas interessadas em patrocinar essa causa. Eu não tenho um problema que essa causa, eu como advogado, eu não tenho um problema em demorar 5 anos, porque quando o Jus Brasil pega dinheiro emprestado no banco, ou quando uma empresa pega dinheiro emprestado no banco, o que você tem que dar? Você tem que dar garantia, né? Você tem que mostrar quais são os seus ativos. Qual que é o ativo que um escritório de advocacia tem? São os processos, né? São os processos que estão correndo. Só que como é que você quantifica isso, né? Como é que você diz, a carteira do cara vale tanto e tal? Então, tecnologia vai permitir isso daí. E aí você vai resolver um dos grandes problemas da advocacia hoje, que é do pequeno e médio advogado, que é fluxo de caixa. Você não consegue ter acesso a capital. Você não consegue, e acesso a capital é um dos principais motivos, é uma das principais razões de empresas bem-sucedidas, é quando você tem acesso a capital. Quando você tem uma metodologia de dizer, esse advogado é bom, ele ganha as causas, ele entra em causas que ele ganha dinheiro, ele vai ganhar dinheiro, você consegue quebrar um ciclo e consegue ter acesso a capital. Tá? De novo, jogando bem para frente. Assim, tá? E aí, por último, eu trouxe um exemplo de coisas assim, mais legais que a gente já está fazendo no judiciário. A gente falou um pouquinho de ferramentas de automação, e a gente tem um projeto super bacana hoje sendo desenvolvido com o judiciário. Acho que eu vou pedir minha ajuda do Felipe para tocar o vídeo ali em cima. Toca, Filipão. Aqui, ó. Temos aqui, vou botar na tela aqui. Chegamos à conclusão. 15 minutinhos. O Aleph fez uma sentença
de INSS, nunca tinha feito uma sentença, nunca tinha mexido com isso. Fez aqui, a gente, uma coisa ou outra, a gente deu um toque, mas tudo ele tá aqui, ó, bonitinha, tá lá no Drive. Vou mandar para vocês os filmes de tudo aí. Esse é o Breno Costa. Ele é juiz da comarca de Leopoldina, em Minas Gerais. E a gente fez um projeto com ele para testar uma ferramenta de automação. Né? O que é automação? É basicamente o seguinte: quando você escreve uma peça, quando você escreve um documento, você tem uma árvore na sua cabeça. Né? Você tem uma árvore que diz assim: olha, se o caso for assim, eu escrevo assim, se o caso for isso, eu tenho que colocar esse outro tipo de coisa, se tiver esse tipo de prova, a gente faz isso. Toda uma árvore de decisão que você tem na cabeça para montar uma peça. Tá? A mesma coisa o juiz tem para dar uma sentença. Né? Então ele analisa todos os casos, analisa todos os fatos, ele tem uma árvore de decisão, se isso, se aquilo e tal. E a gente testou a ferramenta de automação em que você traduz essa árvore de decisão do juiz para uma ferramenta, e essa ferramenta lhe dá a sentença pronta. Tá? Isso é uma sentença que demorava, em média, 3 horas, sem contar fluxo de revisão. Tá? Então, sem contar, vai e volta, fluxo de revisão, vai na mesa do juiz, volta para o estagiário revisar, depois volta para a mesa do juiz, depois volta para o estagiário e volta para o juiz fazer a última revisão, sem contar o tempo de revisão. Só a parte de produção da primeira sentença demorava 3 horas. E, usando a ferramenta, eles fizeram em 15 minutos. Tá? O estagiário seguiu a árvore de decisão que o juiz treinou ele, a sentença veio pronta para o juiz analisou, em 15 minutos a sentença estava pronta. Esse é um ganho de eficiência que pode ter impactos gigantescos na justiça no Brasil. Tá? Essa é uma das coisas, mais um monte de outras coisas sendo desenvolvidas, mais um monte de outras coisas sendo desenvolvidas por Jus Brasil, mais um monte de outras coisas sendo desenvolvidas por Softplan, por Digesto. O objetivo é trazer tecnologias legais, é fazer com que as pessoas usem, mas também, no final, com tudo isso, a gente diminui bastante o Justice Gap no Brasil, e isso é uma super motivação para todo mundo que está aqui trabalhar. Né? Valeu!